Explica SEC para mais uma apresentação em vídeo e desta vez vamos estar a mostrar como determinar o ângulo entre um plano e os planos de projeção, o plano frontal e o plano horizontal. Para o plano frontal, vamos utilizar uma reta de maior inclinação, isto porque o ângulo que um plano faz com o plano frontal de projeção corresponde ao ângulo formado entre as suas retas de maior inclinação e o plano frontal de projeção. Por outro lado, o ângulo que um plano faz com o plano horizontal de projeção corresponde ao ângulo formado entre as suas retas de maior declive e o plano horizontal de projeção. E neste caso, para podermos obter a verdadeira grandeza do ângulo, vamos fazer passar pela reta de maior declive um plano vertical e rebatê-lo para o plano frontal de projeção. Para exemplificar, traçamos então o nosso eixo X e o plano alfa com os seus traços nos planos de projeção f de alfa e h de alfa. Suponhamos então o seguinte exercício. Determine a verdadeira grandeza da amplitude do ângulo formado entre o plano alfa e o plano horizontal de projeção. O que faríamos então para resolver este exercício? Começamos por traçar a nossa reta de maior declive, D1. A projeção horizontal tem de fazer um ângulo de 90 graus com o traço horizontal do plano. E para encontrarmos a nossa projeção frontal, temos de determinar então os traços da reta. O ponto H na interseção de D1 com o plano, temos então H1 de D e H2D. O traço frontal F, a interseção da projeção horizontal da reta com o eixo X, F1 de D e F2D vai estar no traço frontal do plano. Unindo F2 com H2, obtenho então D2. Tendo então determinada a minha reta de maior declive, resta-me obter a verdadeira grandeza do ângulo formado com o plano horizontal de projeção e para tal vamos passar por ela um plano vertical. D1 vai coincidir com H beta e na interseção do traço com o eixo X, F de beta. A partir daqui consigo obter a verdadeira grandeza do meu ângulo, rebatendo o plano vertical beta para o plano frontal de projeção. Isto significa que o meu traço frontal do plano, f de beta, vai ser o eixo de charneira da minha rotação. Querendo isto dizer que todos os pontos que estiverem contidos no traço frontal do plano beta, no meu eixo de charneira, o rebatimento dos pontos vai coincidir com eles mesmos. No caso de F2, então vai coincidir com F de D rebatido, e para rebater o ponto H, concentro no ponto de abscissa nula do plano beta
até H1 de D, traço a minha circunferência. Sendo que o meu H2 de D tem cota nula, então na interseção desta circunferência com os pontos do eixo X de cota nula, vou ter então o meu H rebatido. Posso escolher a partir daqui qualquer um, seja o do lado esquerdo ou do lado direito. Para facilitar, vou escolher o ponto mais distante do meu desenho e vou ter aqui então H de D rebatido, e entre H de D rebatido e F de D rebatido, a minha reta D rebatida. O ângulo entre D rebatida e o eixo X define o ângulo entre o meu plano alfa e o plano horizontal de projeção. Suponhamos agora que o nosso exercício era, ao invés disso, determine a verdadeira grandeza da amplitude do ângulo formado entre o plano alfa e o plano frontal de projeção. Reta de maior inclinação e 90 graus com o traço frontal do nosso plano. F2 de I, F1 de I, H2 de I, H1 de I, I1, para obter a verdadeira grandeza do ângulo. Ao invés de passarmos agora pela reta um plano vertical, traçamos um plano de topo. I2 a coincidir com F de beta e H beta perpendicular ao eixo X, H beta. Desta vez, rebatimento do plano de topo para o plano horizontal, H1 de I vai coincidir então com H rebatido de I, o meu eixo de charneira desta vez vai ser H beta, centro no meu ponto de cota nula até F2 de I e interseção com o eixo X, F de I rebatido. Tendo os meus dois pontos da minha reta rebatidos, F rebatido e H rebatido, a minha reta I rebatida, ângulo menor com o eixo X, de um lado ou do outro, e encontro o ângulo, a amplitude em verdadeira grandeza do ângulo formado entre o plano alfa e o plano frontal de projeção. E é tudo por hoje. Muito obrigado por assistirem. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.